E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre os movimentos da Terra e da Lua. Bom, essa aula é basicamente uma revisão. Então, primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre os movimentos da Terra. Bom, quando a gente fala da Terra, né, a gente sabe que é o terceiro planeta mais próximo do Sol, é o mais denso, é o quinto maior dos 8 planetas do Sistema Solar, e muitas vezes a gente conhece, né, o planeta Terra como o planeta Água, o planeta Azul. Antes disso, eu gostaria de perguntar para vocês, alguma vez vocês já viram o Sol nascer? Aquela imagem bonita do Sol nascendo, ou até mesmo o pôr do Sol. Tudo que a gente vê em relação ao Sol, em relação à Terra de forma geral, tem um impacto na nossa vida. Muitas vezes a gente pode se imaginar como seres pequenos, seres inferiores e insignificantes, talvez, não sei. Mas quando a gente pega para analisar o sistema solar, analisar os planetas, enfim, tudo isso a gente vê quão grande é o universo e como ele é mágico, incrível e como a gente pode aprender tanto estudando sobre ele. Bom, talvez você deve se analisar assim e pensar, tá, mas por que essas coisas acontecem? Por que esses fenômenos acontecem? E o que eles teriam, de certa forma, ligação na minha vida? Bom, quando a gente fala da Terra, né, dos movimentos que a Terra faz, a gente para analisar que existem diversos movimentos, e todos esses movimentos vão influenciar na nossa vida. A Terra, por exemplo, ela realiza diversos tipos de movimentos, né? O que a gente pode falar aqui é a rotação da Terra. O processo, né, que a Terra faz, né, de rotação, o movimento de rotação, é um movimento onde a Terra ela vai girar dentro do seu próprio eixo. Isso demora aproximadamente 24 horas, ou seja, é o período de um dia, com uma velocidade de 1.666 quilômetros. Bom, outro movimento também que a Terra faz e que é muito conhecido é o movimento de translação, que é quando a Terra ela faz um movimento em volta do Sol. Esse movimento ele vai durar aproximadamente 365 dias. E durante esse movimento, né, é claro, a gente tem aí então, quando completa um ano, né, os 12 meses do nosso calendário. Bom, falando de meses, a gente tem também como abordar as estações do ano. Quando nós falamos de estações do ano, a gente tem sempre a ideia, né, de que primavera, inverno, verão, outono. E vocês receberam um material didático justamente com um pouquinho sobre isso. Essa aula é basicamente uma revisão, para a gente poder estar abordando, né, e vocês também poderem estudar para a prova e relembrar alguns conceitozinhos. Bom, quando a gente fala das estações, então, nós vamos ter essas estações que eu citei, inverno, primavera, verão e outono. Quando a gente fala de inverno, então nós vamos ter, né, aquela sensação do ano que é mais fria, que vai aproximadamente do período do dia 21 de junho a 23 de setembro. É um período também, né, onde os dias são mais curtos, escurece mais cedo. No sul do Brasil, por exemplo, é muito comum às vezes cair neve, né, às vezes a gente tem essa casa geada. E bom, é um clima com uma temperatura muito agradável. Quando a gente já passa, né, para falar então da primavera, nós vamos ter ali um período que corresponde de dia 23 de setembro a 21 de dezembro. É uma sensação também muito boa esse período, né? A gente tem aí a estação mais florida do ano, a época da primavera, que é a época que vai anteceder o verão, né? E também é o fim do outono. Então é ali a época do ano, né? A estação do ano que tá entre o verão e o inverno. A primavera ela é muito conhecida também, né? Nos desenhos animados a gente vê a primavera, todo mundo muito feliz, muito animado, por conta, né, das flores, do perfume, das borboletas, enfim. É uma caracterização que nós temos, né, para esse período. Também nós vamos ter o verão, né? Que segue depois da primavera, de 21 de dezembro a 21 de março, que é o momento de, meu Deus do céu, traz meu picolé porque tá muito quente. Bom, eu sei que aqui em Rondônia nós não temos essas datas muito definidas, né? Essas estações muito definidas. A gente até brinca, né? Que aqui em Rondônia nós temos chuva e sol quente. Porque é o que basicamente a gente tem aí, a sensação térmica. Mas o verão, em locais que são mais definidos, né? A gente tem esse período, do dia 21 de dezembro a 21 de março. E é o período mais quente, né? É uma estação gostosa, onde a gente tem, né, um clima relativamente quente, um clima onde as pessoas geralmente gostam de passear, um clima de férias, de alegria, enfim, e de muito calor e suor também. Outono já nós vamos ter, então, a partir de 21 de março a 21 de junho, e é o clima, né, onde a gente vê nos filmes, né, as árvorezinhas bonitinhas lá e as folhas caindo, o outono tão lindo e remetido nos filmes. Bom, isso tudo, ele vai conforme a gente tem a volta, né, da Terra em torno do Sol. Então, conforme a Terra, né, ela vai dando essa volta em torno do Sol, a gente vai ter, né, um período ali, né, que ela percorre, né, como a gente viu, por exemplo, o outono é de 21 de março a 21 de junho. Então, durante esse tempo, né, esses dias, a Terra, ela tá dando volta
no Sol e ela ou vai receber muita energia ou pouca energia. E é essa quantidade de luminosidade, de energia que ela acaba, de certa forma, recebendo, vamos dizer assim, que vai influenciar nessas mudanças, né, nessas estações. Ou vai ser mais frio, mais escuro, dias mais curtos, ou dias mais longos no verão, por exemplo. Dentre outras coisas também que vão influenciar na natureza e em todas as questões que envolvem a nossa vida. Bom, uma coisa também muito importante de falar é a Lua. Eu faço uma pergunta pra vocês agora. Vocês já pararam pra observar a Lua? Cara, observar a Lua também é uma das coisas mais interessantes. E uma das coisas mais interessantes também que nós falamos é quando o homem, né, ele já acessou a Lua, ele já esteve na Lua. A Lua, como nós podemos dizer assim, é um satélite natural. Que está, né, na órbita da Terra, assim, digamos. Desde, sei lá, a criação, a formação de tudo. Então a Lua é bem antiga. Uma curiosidade também muito legal de se falar da Lua é que às vezes a gente acha, né, que a Lua ela tem, né, essa luz, toda essa questão de luz própria, mas na verdade a Lua ela não tem luz própria, ela só vai refletir a luz do Sol. Bom, a Lua, assim como toda mulher complicada e perfeitinha, brincadeiras à parte, tem as suas fases. A Lua ela de fato gosta de mudar e conforme cada fase nós vamos ter ali uma característica da Lua. Nós temos várias fases, a Lua nova, a Lua minguante, a Lua cheia, a Lua crescente, a Lua nova, né, como eu disse, crescente, Lua cheia, enfim, cada uma dessas fases da Lua tem uma característica. Na Lua nova, por exemplo, a gente tem a Lua numa fase onde a gente não consegue observar ela, né, ela tá posicionada, né, entre o Sol e a Terra, mas a gente não consegue ter uma visão muito nítida. Essa fase da Lua, né, ela geralmente a gente consegue, às vezes, né, ver ela, assim, durante o dia, mas é algo bem repetindo. A fase da Lua, que nós chamamos de Lua minguante, já é uma fase onde a Lua ela já aparece, sei lá, um quarto minguante, metade dela, como vocês podem ver na imagem. E é o último estágio de todas as fases da Lua. Nesse período, a Lua ela vai se encontrar em um formato de um semicírculo não fechado. E, bom, esse período também, a Lua ela nasce geralmente à meia-noite e se põe aproximadamente ao meio-dia. Então tem um tempo de exposição, digamos assim, bem diferenciado. A Lua cheia também, que é muito conhecida aí, tanto nas mitologias, né? A gente brinca até a questão do lobisomem. Enfim, são coisas que eu só estou citando aqui, mas enfim. Mas a Lua cheia nada mais é do que a fase onde a Lua ela está completa, né? A gente consegue observar ela em toda a sua totalidade do satélite. É uma fase bem onde a gente consegue ver ela iluminada, apesar de deixar bem claro que ela não tem luz própria, e sim ela reflete a luz do Sol. Mas nessa fase da Lua a gente consegue ver ela por inteiro, né? E geralmente, né, a Lua ela vai nascer das 6 horas da tarde e vai se pôr, né, vai aproximadamente às 6 horas do dia seguinte, tipo 6 da manhã. E por fim, né, nós temos a Lua crescente. A Lua crescente, né, a gente consegue ver um quarto crescente do tamanho da Lua, né, diferente da Lua minguante, ela é um pouquinho menor. É um formato de um semicírculo, né? E nessa fase, a Lua ela vai nascer geralmente ao meio-dia e vai se pôr à meia-noite. E é uma fase também onde a gente consegue ver ela bem bonita, a Lua minguante, né? Que é bem característico. Por exemplo, eu quando eu era criança adorava desenhar a Lua minguante, achava super bonita. Bom, falando da Lua, a gente também tem, né, os chamados eclipses. O eclipse nada mais é do que um termo, né, de origem grega que significa desmaio ou abandono, que vai referir justamente, né, ao escurecimento da luz, né, quando a gente observa ali, né, a Lua e o Sol durante esse fenômeno ali. Bom, o eclipse, né, eu coloquei aqui uma chartzinha para vocês, bem interessante, né, nós temos aqui o Cebolinha e o Cascão, e aí o Cebolinha fala pro Cascão, né, hoje vai haver um eclipse. Aí o Cascão, bobagem. Aí o Cebolinha, né, bobagem? Por quê? Aí o Cascão, da última vez que falaram que haveria um eclipse, eu fiquei esperando. E na hora H, escureceu tudo e eu não vi nada. Bom, mas aí eu pergunto pra vocês, vocês já viram um eclipse? É um fenômeno muito interessante, né? A gente tem ali, né, como vocês podem ver aqui na imagem, o que acontece? A gente tem ali as voltas, né, que a gente viu os movimentos, né, que a Lua faz, rotação, né, e também translação. Então, quando a gente tem esses movimentos, né, chega um momento onde a sombra da Lua, né, digamos assim, na órbita da Terra, enfim, faz uma inclinação a tal ponto que em torno do Sol ela acaba, de certa forma, cobrindo ali um plano, né, da órbita da Terra. E assim a gente tem, né, essa sombra da Terra, na região da Terra, que vai ocasionar o eclipse lunar. Então é justamente essa sombra que vai fazer com que a gente tenha, né, essa sensação de escurecimento. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima! Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some. But then it's all he's a melody.